Pode se assentar. Peço que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje você está vendo um cenário diferente aqui. Você já vai entender o porquê desse cenário, qual é o propósito disso, qual é a nossa ideia, né? Nós trazemos isso hoje aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. Todos encontraram? Sim? O texto diz assim, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Só até aqui. Aqui é uma exortação do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, dizendo o seguinte: irmãos, tenham na mais alta estima os irmãos que ministram entre vocês, os líderes de vocês, por causa do trabalho que eles exercem no meio de vocês. Não sei se você sabe ou se lembra, no dia 22 desse mês, na sexta-feira, é comemorado o dia do pastor promessista. E o dia do pastor promessista, a gente separa esse dia para homenagear os pastores da igreja, para agradecer a Deus pela vida deles, pelo trabalho, pelo empenho, pelo esforço, para com o rebanho de Deus. E assim como a gente vê, isso é bíblico, não é uma coisa humana somente, não é uma coisa do fruto da carne, mas é uma coisa do Espírito. A Bíblia ensina a gente a honrar os líderes, a Bíblia ensina a gente a valorizar aqueles que trabalham no meio do povo, e isso vem debaixo da bênção de Deus. É por isso que hoje nós estamos com esse cenário aqui. Eu pergunto para você: você gosta de história? Quem gosta? Pouca gente. Ninguém mais gosta de história? Vocês não gostam de história? Eu gosto de história. Gosta? Gente experiente que tem história para contar, vocês gostam? Eu gosto de ouvir. E hoje a gente vai ouvir algumas histórias. A gente vai ouvir algumas experiências de homens de Deus, daquilo que eles vivenciaram ao longo da sua trajetória. O dia do pastor, ele é comemorado, e às vezes a gente dá ênfase apenas ao pastor que está no exercício do ministério. Seria eu, né? Pastor da igreja. Hoje eu sou pastor da igreja, período integral, cuido da igreja de Araraquara, represento a igreja, sou responsável pela igreja. Mas nós também temos aqui o nosso pastor Oliveira, que é um pastor aposentado, jubilado pela igreja. E eu admiro muito, irmãos, sinceramente, que não é fácil você terminar o ministério pastoral. No ministério pastoral, muitos pastores desistem ao longo do caminho, eles param diante de tantos desafios. Mas aqui nós temos um homem que ele lutou até o final pelo ministério pastoral, pelo serviço ao reino de Deus, e isso precisa ser valorizado. Eu queria convidar aqui o pastor Oliveira para que ele venha aqui à frente. Aqui nós temos também, no dia do pastor, não é comemorado apenas o pastor, porque não é só o pastor que é pastor, mas também o presbítero da igreja. O presbítero é a mesma ênfase que se dá ao pastor, ele tem que ser. Pode vir aqui, pastor, o senhor pode sentar nesse banco aí, terceiro. Gabriel, tira aquele pedestal e faz um favor, para ficar mais fácil para eles passarem. Então é comemorado também o dia do presbítero, junto com o pastor, porque ele é o co-pastor da igreja, é aquele que ajuda, auxilia, está no serviço, na atividade. E nós temos aqui também um presbítero de longa data, presbítero Adelino.
Eu quero convidar o presbítero Adelino a estar aqui com a gente também. Ele tem algumas histórias para contar para a gente. Hoje a gente está num culto um pouco diferente. Hoje você vai ouvir algumas histórias. E essas histórias eu tenho certeza que vai falar no teu coração. Amém. A gente precisa desses momentos também, da gente ouvir experiências daquilo que esses homens viveram, porque são tantos desafios, irmãos, e às vezes a gente atenta apenas para os problemas, e a gente também precisa atentar para o esforço e para o empenho de cada um deles. Isso. Pode chegar aqui, presbítero. E aqui nós temos também o presbítero mais novo. Eu sou o pastor mais novo, mas temos o presbítero mais novo, que é o presbítero Carlos. Eu quero convidá-lo aqui à frente também. Tá firme aí, presbítero? Tá firme a cadeira? Tá? Então tá bom. Se não tiver, o senhor pode sentar do lado aqui. Então é isso, irmãos. Qual que é a ideia, né? O que a gente quer fazer aqui, junto com esses homens de Deus, junto com a igreja? É seguir o que a Bíblia ensina pra gente. A Bíblia fala pra gente honrar esses homens. A Bíblia fala pra gente valorizar o trabalho deles. E quando uma igreja ela para fazer esses momentos, Deus se alegra, porque isso é um mandamento de Deus. Você entende isso? Isso é uma coisa que Deus ensina pra gente. E hoje a gente vai separar esse momento. Hoje a gente vai separar esse momento para isso, para ouvir um pouco da história deles. Hoje eu não vou contar a minha. Talvez um dia eu conte aqui, separe um dia para contar a minha. Mas a gente vai ouvir a história deles hoje. Eu quero fazer uma entrevista com eles aqui, junto com os irmãos. E depois a gente vai abrir aqui para os irmãos, caso alguém queira perguntar alguma coisa. Tá bom? Mas vamos ouvir aqui, eu tenho algumas perguntas para eles. Eu quero começar com o presbítero Carlos, e o presbítero Carlos vai falar para a gente em que ano foi a ordenação dele ao presbiterato, em que ano que foi o seu chamado aí para o presbiterato, quando você foi ordenado. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Foi em 2016, né? 30 de agosto, eu não tenho muita certeza, mas foi em 2016 mesmo, né? A data exata, porque eu sou meio esquecido. Essa é a data que eu fui consagrado ao presbiteriado. 2016. Legal. Quero passar para o presbítero Adelino. Presbítero, o que é ser um presbítero? Lá para a igreja aí. Eu acho que é um grande privilégio, porque Deus nos escolheu e Ele nos capacita para isso daí. No momento quando nós aceitamos a ser consagrados, nós não tínhamos a experiência, mas Deus foi nos capacitando com o tempo, e isso foi muito bom. Eu me tornei presbítero em 1970, mas um dia eu estava congregando na Vila Maria e um dia o Senhor me chamou e eu senti que eu deveria vir para Araraquara. Então eu falei para o Senhor: Senhor, eu posso ir para Araraquara? E Ele disse: não, ainda não é o momento, mas eu te aviso. E quando chegou no tempo certo, Ele disse: agora você pode ir. E eu vim para cá, e nem existia essa igreja, ainda estava em construção na época. Nós viemos para cá e, graças a Deus, com a cooperação dos irmãos que existiam aqui, nós nos tornamos essa igreja que hoje nós congregamos aqui, com a cooperação de todos os irmãos. E eu estou feliz porque eu sei que, não pelos meus méritos, mas pela bondade e a misericórdia do Senhor, estou aqui nesse dia. Depois tivemos a companhia do pastor também, né? Oliveira, que já nos ajudou muito, e é um prazer. Passaram por nós aqui vários pastores, todos eles foram muito importantes na nossa vida, e hoje nós estamos comemorando esse dia maravilhoso
que o Senhor deu para todos nós. Amém. O senhor foi consagrado em 70. Em 1970. 52 anos. 52 anos. De ministério presbiterado. Isso. Que bênção, né? Graças a Deus. Vou passar para o pastor Oliveira, depois a gente vai retornar para vocês aqui, ó. Pastor Oliveira, conta para a igreja. O senhor já está com o microfone aí, ó. Conta para a igreja, para todo mundo, como é que foi o seu chamado para o pastorado. Para ser a paz do Senhor para a igreja, Amém. para ser bem sucinto e preciso, eu fiz questão de anotar alguma coisa para esse chamado. Porque, dado o tempo, eu poderia esquecer alguma coisa. Eu morava na cidade de Cascavel. O nosso estimado presidente da região, pastor Eugênio Correia, quando visitava a igreja de Cascavel, me perguntou: você quer ir para o nosso colégio em Maringá e estudar para trabalhar na obra do Senhor? Eu respondi: quero. Então arrume a sua mala que eu vou te levar. Arrumei a minha mala e fui para o IESB, Instituto Educacional Sul-Brasileiro, em Maringá, estudar. Lá estudei 3 anos. Após a minha formação no seminário, trabalhei como obreiro na igreja de Maringá por 3 meses. Trabalhei também 1 ano em Curitiba com o pastor João Pablo Leguizamon. De lá voltei para a cidade de Cascavel e trabalhei 6 meses com o pastor Salvador Sebastião Barbosa. Casei em nossa igreja em Cascavel, fomos para o Campo de Mourão, trabalhei 1 ano e meio nesse campo. De lá fomos para Assis Chateaubriand, onde trabalhei 1 ano e meio. De lá mudamos para São Paulo, capital, onde trabalhei 2 anos. De São Paulo, capital, fomos abrir trabalho de missões em Itabaiana, Sergipe, no Nordeste. Trabalhei 4 anos na direção do presidente pastor Valdeci Nunes de Oliveira. De Sergipe mudamos para Montes Claros, em Minas Gerais, onde trabalhei 6 anos. De Montes Claros mudamos para Vitória, Espírito Santo, onde trabalhei 3 anos. Trabalhei também 2 anos em Governador Valadares. De Governador Valadares, mudamos para a cidade de Araraquara, aqui, onde trabalhei 3 anos como pastor principal. Então, é por aí. Essa é a trajetória. Como o senhor foi chamado e a trajetória até o momento. A trajetória até aí. Legal. Obrigado, pastor. Agora eu vou voltar aqui com o presbítero, depois a gente vai voltar com o pastor lá. Presbítero Carlos, como é que foi o seu chamado para o presbiterado? Eu fui chamado assim, para mim foi uma surpresa, né? Eu nunca fiz essas coisas para Deus, assim, querendo ser alguma coisa na igreja, exercer um cargo assim de diácono ou presbítero, né? Para mim foi surpresa quando o missionário Emerson me chamou. Foi uma sexta-feira à noite, e no sábado a gente tinha que viajar para lá. Então para mim foi uma surpresa, né? Eu nem queria. Na hora eu não aceitei. A gente conversando, aí ele me conseguiu me convencer, né?
Mas eu, assim, graças a Deus, né, eu aceitei, vi que é uma chamada de Deus, e louvo a Deus por isso, né? Mas foi uma surpresa para mim. Legal. O presbítero Adelino, foi fácil o serviço para a igreja prestado nesses 52 anos no presbiterato? Quando eu fui convidado ao presbiterato, eu disse não tenho capacidade para isso. Mas depois os irmãos me convenceram e disseram, não, mas é o Senhor que nos capacita. Eu disse, só se for um milagre mesmo de Deus, né? E, na verdade, eu acabei aceitando, fui consagrado, né? Depois de ter sido consagrado diácono, eu fui consagrado a presbítero, e o Senhor começou a me dar muitas oportunidades nas mensagens, nas pregações, no trabalho, e eu fui crescendo. Eu vivi a maior parte desse tempo na igreja de São Paulo, onde fui presbítero por muitos anos. Mas depois de um tempo, então, é que eu senti o desejo de vir para Araraquara. E aí, depois, quando chegou no dia 10 de março de 1995, nós viemos para Araraquara. Essa igreja ainda estava em construção, estava ainda fazendo. Mas o pastor Marcelino me pediu para me fazer as grades que nós temos aí no portão, aí da frente. E eu vim. Então tudo foi encaminhado por Deus. Aí o Senhor disse para mim que podia vir, e eu vim para cá, e nós começamos o trabalho aqui. Não foi fácil, porque não é fácil para ninguém que tem uma profissão, que trabalha com outras coisas, fazer o trabalho do Senhor, dividir o tempo, né? Mas depois eu comecei a pegar o jeito, né? E aí daqui Deus abençoou, nós ajudamos na construção de São Carlos, também cooperamos muito com a igreja de Matão, de Jaboticabal, e isso foi sendo abençoado. Logicamente foi com a companhia do pastor Oliveira, que muito nos incentivou e nos ajudou. É um servo do Senhor, abençoado. Olha, estou feliz hoje e digo assim, não é fácil, se não for com a ajuda de Deus, não dá. Legal. É importante essas perguntas, porque assim, é óbvio, todo mundo sabe, é um desafio para a gente ser cristão, um desafio para a gente caminhar, progredir na fé, é desafiador, mas exercer também esse ministério que Deus colocou sobre a vida deles, isso é Deus quem coloca, é Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus que direciona, e é um desafio de fato, não é uma coisa simples, não é fácil, não é apenas um título ou uma promoção, mas é uma grande responsabilidade que Deus coloca, e por isso é um grande desafio, assim como a gente acabou de ouvir. E o pastor Oliveira, conta para a igreja, para a gente, o senhor pensou em desistir alguma vez do ministério? Se a sua resposta for sim, aí conta como foi essa experiência para a gente. Desistir jamais. A Bíblia diz: quem pega no arado não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. Obrigado, pastor. É isso aí. O senhor nunca pensou? Não, de maneira alguma. Nunca me passou pela cabeça desistir ou sair dessa igreja, dessa fé que uma vez alcancei pelo conhecimento e
e pela ação do Espírito Santo de Deus, nunca passou pela minha cabeça isso aí. Cabeça, coração, para mim sempre estive com essa fé de estar firmado nesse santo caminho. E quero continuar nesta igreja, nesse caminho, até a volta do Senhor Jesus, ou o final da minha jornada. Amém. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então o meu lema é, à medida do possível, né, nas minhas limitações, trilhar o caminho da fidelidade. Esse é o meu grande objetivo. Amém. O senhor foi consagrado em 70, presbítero em 2016. Pastor Oliveira, quando foi o ano? O senhor lembra? De cabeça? Vou ficar devendo. Não lembra mais ou menos? Não me lembro, faz tanto tempo. Faz tempo. Que eu não lembro. Mas Cleide, lembra, Cleide? Mas tem a credencial, tem não, tudo. sim, Lá, é que eu não coloquei a pergunta aqui, tá, irmão? Por isso que ele não vai lembrar mesmo. De cabeça é difícil. Mas tranquilo, já faz mais de 40 anos também. Faz muitos anos. Ó, só o meu filho já está com 44 anos. Diz ele, tá? Você colocou 45, viu, Jorge? Você não sabe, não. E eu já trabalhava a obra como obreiro, depois como missionário. Já estava já. Já estava na obra, já faz mais de 40 anos. Eu acho que já faz quase uns 50 anos. Maravilha. Que bênção, graças a Deus. Então vamos lá. Vou passar aqui para o presbítero agora, presbítero Carlos, e a pergunta vai ser a mesma para os três. Conta uma história para a igreja que marcou você nessa jornada do presbitério ou do serviço aí à igreja de Araraquara. Tem umas que ficou marcada na minha vida. Eu, como presbítero, eu não passei com uma experiência assim, mas como diácono, assim, aqui eu já passei uma experiência que fica marcada na nossa memória, né? Uma delas, logo quando nós chegamos aqui, né, meu filho, o Felipe, tinha problema de saúde, né? E a gente orando a Deus para que ele fosse curado, né? E aí foi uma das últimas vigílias que teve na campanha de 100 dias de oração. E teve uma vigília em Rio Preto, e o Felipe, aquele dia, já decidiu ir nessa vigília, né? E levar o Pedro, e o Felipe ia ficar comigo, a gente orando. Ela falou que ia buscar a bênção, a cura do Felipe. Né? O Felipe tinha muitos problemas, os irmãos, alguns conhecem, né? Não podia beber leite integral, né? Dava uma crise nele aí, né? Tinha, não sei o que é refluxo, né? Não sei o que é negócio de leite aí, mas era difícil. E a gente orando, né? E chegou um momento que nós tinha que, Deus queria provar a minha fé mesmo, né? Então ela foi na vigília no sábado, o Felipe ficou comigo, ele era pequeno, o Felipe era muito apegado a Jara. Assim, não era comigo, mas a gente viu que ele ficava muito perto, porque ele tinha 2 anos quase, né? E então, aí aquele dia que ficou comigo não deu trabalho, né? E aí ela voltou na segunda-feira, e eu cheguei do trabalho, a gente comprava leite de cabra para dar para ele, era o único leite que ele bebia, mas era muito caro. 15 anos atrás, 16 anos atrás, né, um litro nós pagávamos R$5. Era caro. Hoje, se o leite está quase 7, né? Então imagina, hoje eu colocar aí uns R$15, eu vou mais. Então aí eu cheguei no trabalho, já era quase 7 horas, ela falou para mim: seu Carlos, acabou o leite. Ainda eu fiquei bravo, né? Pensando, por que você não falou? Eu passava lá já, era caminho. E eu tinha o dinheiro só para pagar a minha conta de luz. Aí eu fiquei pensando, não pode, né? Eu creio no Senhor,
E aí eu falei, Deus vai curar meu filho, né? E eu vou orar. Aí eu falei para ela fazer a mamadeira com leite normal. E falei assim, faz aí que eu vou entrar no quarto, eu vou orar e Deus vai curar o Felipe. Então aí eu peguei, entrei no quarto, orei naquele momento para o Senhor, pedindo a cura, que Deus põe essa mão sobre ele, repreendesse toda aquela enfermidade. E nós demos leite para ele. Naquela noite ele bebeu, acho que foi 3 mamadeiras na noite. Eu levantei cedo e perguntei para a Jaide, aí como que está o Felipe? Ele está bem. E na minha oração eu falei, já vinha falando, Senhor, eu vou testemunhar isso para a glória do Senhor, aonde quer que eu for, eu vou testemunhar essa cura. Então, aí eu peguei ela na segunda-feira, acordei cedo, ela já falou que ele estava bem, e eu fui para o trabalho, né, confiante, né, que meu filho foi curado, né, e falei, né, e chegando à tarde, eu não veio chegar à tarde para saber dele, porque naquele tempo a gente não tinha nem celular ainda, né. E cheguei em casa, eu vi ele lá, tudo bem com ele, brincando, né, já. E eu, naquela hora, eu glorifiquei a Deus. Assim, meu filho foi curado, para a glória do Senhor. E eu peguei e informei o pastor Fernando, foi aquela noite mesmo, eu não se lembra como que eu informei ele. Acho que não tinha telefone fixo, né? Aí eu peguei e liguei para o pastor Fernando, que era o pastor da época, falei para ele, e ele ficou muito feliz, a gente também estava feliz, assim, meu filho foi curado. E sábado eu vou testemunhar isso para a glória de Deus na igreja, eu tenho certeza, né? Então, essa foi uma das experiências com Deus que fica marcada na minha vida, está marcada até hoje, né? Ver que Deus fez na vida dele, né? E foram outras experiências que eu já passei também, né? Por falar. Então, essa foi uma das coisas que ficou marcada na minha vida, né? A cura do meu filho, né? E tem outras coisas mais que a gente, se for falar, né? Tem pergunta. Obrigado, presbítero. Vamos passar para o presbítero Adelino. Conta para a gente, presbítero, uma história que marcou para o senhor aí nessa trajetória como presbítero. Peço licença para ficar de pé, que é muito importante. Fique à vontade. Irmãos, eu não estou muito velho não, tá? É meus joelhos, viu? Não se assuste não. Irmãos, a maior experiência eu não poderia deixar de contar, porque na verdade foi para mim a coisa mais maravilhosa da minha vida. Olha, até me comovo na hora que eu leio. Eu fui batizado em 1960 e eu pedi para o Senhor depois disso que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E aí eu comecei a buscar e eu orei um ano inteiro num voto. Todas as quartas-feiras eu ficava em jejum e oração. Mas quando passou um ano e eu não fui batizado, eu fiquei muito triste. Aí nós fomos na casa de um diácono da igreja chamado Joaquim Sanches. E quando chegamos lá, esse irmão muito crente, maravilhoso, o Senhor falou conosco, o culto estava muito maravilhoso lá. E ele falou com 9 jovens da igreja da Vila Maria. E ele disse: amanhã 7 horas vocês têm que estar na igreja orando. Mas nós já tínhamos um voto, e o voto era de orar às 3 horas da manhã, era o voto da mocidade, e nós estávamos cumprindo direitinho esse voto. Mas quando chegou às 3 horas, nós levantamos, oramos e fomos dormir novamente, e depois então levantar cedo para poder estar às 7 horas na igreja. E dormimos pouquinho. E nós estávamos lá e orando, invocando o nome do Senhor, buscando o poder do Espírito Santo. E tinha um jovem chamado Ivan. O Ivan, ele estava
perto de mim. E ele orava muito, e ele tinha vindo de uma igreja que não era pentecostal. E ele disse: eu quero receber, Senhor, o Espírito Santo. E aí então, foi naquele momento, aleluia, que eu me levantei e disse: Senhor, eu não sou digno de receber o Espírito Santo, mas batiza o Ivan, Senhor. E eu fui batizado, irmãos, naquele momento. Eu fui batizado naquele momento. E foi tão grande o poder e tão maravilhoso que eu nunca vou esquecer na minha vida do gozo completo do Espírito Santo. Nós não merecemos o Espírito Santo, irmãos. É um dom de Deus, é um presente de Deus. E a Bíblia diz: buscais e me achareis. Nós temos que continuar pedindo. A igreja adventista da promessa, nós somos pentecostais, nós recebemos o batismo do Espírito Santo. E o Senhor tem para dar esse poder maravilhoso a cada um de nós. Esse é o meu pensamento. Tem muitas coisas lindas que podia contar, mas não, é só isso aí que eu queria falar. Obrigado, presbítero. Pastor Oliveira, conta pra gente uma história aí que marcou o senhor, essa trajetória do pastorado aí, ou do pastoreio. Primeiro, no início do meu ministério, na cidade de Cascavel, ocorreu um fato surpreendente. Em uma determinada noite, apareceu um clarão resplandecente em nosso quarto, que durou por um bom tempo. Entendi que era algo de Deus aprovando o meu ministério. Em Vitória, Espírito Santo, uma irmã da igreja estava desenganada com câncer. Orei e ungi essa irmã e ela sarou. Glória a Deus, aleluia! Coisa maravilhosa, né? No campo de Montes Claros, quando eu efetuava o batismo de alguns irmãos, por último, um jovem adentrou na água para ser batizado. Nesse exato momento do batismo, saiu de nossos pés o banco de areia e não consegui batizar esse jovem. Depois descobrimos que esse jovem estava em pecado. Então, meus irmãos, aí temos a prova que ninguém se esconde da presença de Deus. Não adianta camuflar. Não adianta. Todos os que estavam no batismo presenciaram esse fato. Inclusive temos até um diácono, embora próximo doutrina, diácono Jean e a família. Se vocês conversaram com ele, a primeira coisa que ele lembra, e aquele fato lá, aquele batismo que ocorreu. Interessante, né? Então é dessa maneira, não adianta. Deus sempre está presente e acompanha o desenrolar da história da igreja e opera na vida dos ministros de Deus. Deus está presente. Ninguém se esconde da sua presença. Amém. Obrigado, pastor. Essa eu vou responder também, né? Uma história que me marcou, né? Aqui na trajetória da igreja, né? Eu estou aqui como pastor dessa igreja há 1 ano e 8 meses. A gente assumiu aqui em novembro de 2020, né? Novembro de 2020. Estamos até hoje aí, pela graça de Deus. E o que mais me marcou, né, quando eu assumi a igreja,
foi o amor e a recepção de todos os irmãos. Aleluia. Isso marcou a gente. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Então, vou falar isso só. Tá. Vamos lá. A última pergunta, para a gente passar aí para o momento do Ministério Infantil. O presbítero Carlos, como é que o senhor se sente em servir a Igreja Adventista da Promessa de Araraquara, né? Em todos esses anos? Uma alegria imensa, né? Foi aqui que eu conheci a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito, exaltado. Deus me libertou, eu, né? Enviando o mundo. Desculpe, irmão, eu sou muito fácil para chorar. Então eu sou muito feliz aqui nessa igreja, né? Quando eu vim para cá, Deus foi uma aprovação de Deus, né? Se eu for falar isso aí, ainda vai tomar um tempo mais, né? Eu guardo comigo esse papel aqui, que foi uma prova que Deus um dia falou comigo, quando eu estava num momento muito angustiante, né? Eu não sabia se era da vontade de Deus para vir para cá, tinha muito medo de tomar decisões precipitadas, né? Então eu sou muito grato a Deus, né, por ter conhecido essa igreja que me mostrou a verdade para mim. Amém. Né? E eu quero servir o Senhor até o fim da minha vida nessa igreja. Fala o versículo, cara. Fala o versículo. Um versículo aqui que Deus falou comigo é Isaías 41:10, né? Que fala: não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Irmãos, essa história marcou muito a minha vida, porque eu estava sozinho na igreja, fazia oração da igreja, e eu chegava sempre primeiro a abrir a igreja, e eu estava pensando, né, o que seria da minha vida, se era a vontade de Deus. E quando eu olho no chão da igreja, assim, eu estava na porta, eu olho para frente da igreja, debaixo do banco tinha esse papel. Aí eu fui lá pegar, e quando eu começo a ler esse papel, eu não tive a mínima dúvida. O Senhor, naquele momento eu comecei a glorificar a Deus. Então hoje eu sirvo a Deus nesse lugar, grato a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Glória a Deus. Presbítero Adelino, como é que o senhor se sente? Porque o senhor ainda serve essa igreja. Como é que o senhor se sente em servir a igreja Adventista da Promessa, em Araraquara, e em todos esses anos o senhor serviu em São Paulo, aqui também? Qual que é o sentimento do senhor? Olha, é de muita alegria, de muito gozo. Eu vou explicar por que os irmãos vão entender. É que nós temos parentes aqui em Araraquara, e a minha esposa sempre desejou vir para Araraquara. Então nós pedimos ao Senhor, como eu já disse, e Ele disse não, mas depois Ele disse, agora chegou a hora. Um ano depois Ele disse, agora é a hora, pode ir. E nós vimos então, isso foi uma alegria. Não é que nós não temos lutas, dificuldades. A Bíblia diz assim, como disse o pastor, quem pega esse arado para fazer a sua obra não pode olhar para trás, né? Isso é uma verdade. Mas é Deus que nos capacita, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos abençoa, que nos dá vitória. E nós precisamos entender isso daí. Então, passamos sim lutas, dificuldades, problemas, mas tudo que o Senhor prometeu para nós, Ele tem cumprido. Ele disse, vocês não vão mais viver de aluguel, vocês vão ter a casa de vocês, e nós temos a nossa casa, graças a Deus. Nós somos abençoados, e a minha família é abençoada, e eu tenho alegria de ver meus filhos, e também a minha esposa, todos congregando juntamente com os irmãos. Amo os irmãos, essa igreja, e estou feliz porque o Senhor até aqui nos tem ajudado. Eu queria dizer um verso bíblico, ou não, 3,
Perdão, eu sou meio guloso na palavra de Deus. Eu quero dizer 3 versos, o irmão disse Isaías 41. O meu é de Isaías 40, o versículo 28 ao 31 diz assim: Você não sabe, nunca ouviu dizer que o Senhor, o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, não se cansa e não se fadiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento? Ele dá esforço aos cansados, multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pastor Oliveira, conta para a igreja aí, para a gente, como o senhor se sente em servir a Igreja Adventista da Promessa. O senhor serviu há muitos anos como pastor ativo no ministério e hoje como pastor aposentado e continua servindo a igreja. Como o senhor se sente em todos esses anos servindo essa igreja? Amém. Amém. Eu sinto-me como um soldado de Cristo. E o meu objetivo é continuar amando a todos os nossos queridos irmãos e irmãs até que Cristo volte a buscar a sua querida igreja. Então sinto-me em casa e sinto feliz em viver nessa igreja aqui, congregar nessa igreja e estar aqui com os nossos irmãos. E quero dizer que eu vos amo de coração, alma de coração, e pretendo continuar aqui até o final da minha vida ou da volta do Senhor Jesus. Eu gostaria de aproveitar esse seja essa oportunidade de dizer que no meu ministério eu jamais poderia ter obtido vitória se não fosse a minha feliz companheira, né? Minha querida companheira Leite Presiúdo, aleluia. E ela muito me ajudou nesse ministério. Quantas vezes em campo de andar 300 quilômetros para atender o trabalho do Senhor, e meu filho estava doente, com febre, e eu não tinha quem mandar, eu não tinha um presbítero, alguém para mandar em meu lugar. Era para realizar um batismo ou uma santa ceia, entender um trabalho. Mas nesse momento, a única coisa que eu fiz diversas vezes, impor as minhas mãos: Senhor, abençoa, meu filho está com febre, vai ficar com a minha esposa, mas que o Senhor ponha a tua mão de poder, eu vou atender a tua obra, Senhor. E saía orando no caminho, e quando voltava, o filho já estava bom, mas e a esposa ficando com essa responsabilidade de cuidar dos filhos, né? Então ela faz grande parte do meu ministério, o que eu agradeço não só a ela, mas a Deus por tê-la comigo, na minha companhia, com minha esposa, né? E dizer que da nossa união nasceu um lindo filho, não é? Lindas filhas, saudável, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso, né? Louvo a Deus por isso. Algumas estão um pouco vacilante fora da igreja, mas eu louvo a Deus por aqueles que estão conosco na igreja, né? E hoje eu já vejo as suas famílias também, né? Hoje eu já vejo
netos, é casado, né? Bisneto e bisneta, isto é bênção de Deus, como diz a palavra, verão os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado. Amém, pastor. E agradeço a Deus também, é bom que se diga, nessa igreja e em outros ministérios, ou melhor, em outros campos que tenho passado, muitas vezes tive que chorar e ao mesmo tempo de sorrir, porque esse é o ministério do pastor. Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. E esse é o ministério do pastor da igreja. Há momentos que nós temos que chorar, momento difícil, momento de viver as vacas magras, mas há momento também de vivermos as vacas gordas, né? De sorrir, de nos alegrar com os nossos irmãos. Eu louvo a Deus e agradeço muito ao meu Deus, a minha família e todos os meus queridos irmãos, e ainda mais agora a nossa maior alegria de termos o pastor Bruno e a sua família somando conosco nesse ministério. Eu sempre oro por ele e peço às igrejas que continuem orando por ele, para que ele continue sendo uma bênção nas mãos de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, não só nesse lugar, mas por onde quer que ele passar. Que Deus o abençoe, que ele seja vitorioso nesse ministério. Amém. Amém, pastor, obrigado. E eu me sinto privilegiado por Deus, por fazer parte dessa família que é você. Para mim é muito bom viver o ministério com vocês. O fato que a gente tem falhas, desafios, todos temos, ninguém é perfeito, mas eu me alegro em Deus por fazer parte disso com vocês, como nossa família. A gente deixa família, casa, deixa tudo para trás, só que é aquilo que Jesus falou: aquele que deixa casa, mãe, pai, receberá 100 vezes mais, irmãos, pais, mães. E é isso que a gente encontra aqui com vocês. E eu agradeço muito a Deus. E que vocês sempre continuem orando por nós. A força que a gente encontra é sempre na vida da igreja. É em vocês, diante de Deus. Porque sem o apoio e a oração dos irmãos, a gente desfalece, a gente não aguenta. Mas com os irmãos a gente encontra sempre forças para continuar caminhando. E eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês, todos vocês, pela vida da minha esposa também. Sem ela, esse dia eu estava falando para ela, falei: Senhor, muito obrigado, porque sem você eu já não estaria mais, talvez. Encontro muita força e auxílio da minha esposa para esse ministério. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Quero convidar você a ficar em pé. Aqui nós quisemos fazer esse momento de homenagem aos nossos pastores e presbíteros da igreja. Poder ouvir um pouco da história deles, dos desafios, mas também daquilo que o Senhor fez através deles e tem feito até hoje. E isso enche a gente de coragem, de alegria, de ânimo, a gente ouvir experiências como essas que a gente ouviu hoje aqui. Isso fortalecer a nossa fé. Que o Senhor fortaleça a fé de cada um de nós para essa jornada.